aqui na 88,9 FM. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Você está ouvindo o programa Cadeia da Prece News, com o pastor Marcos Ribeiro. Participe pelo WhatsApp 999716048. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar. Vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Ressuscitou, e hoje vive para sempre. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar, ressuscitou o Senhor. Você está ouvindo o programa Cadeia da Prece News, com o pastor Marcos Ribeiro. Participe pelo WhatsApp 999716048. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui da Prece News, pastor Marcos Ribeiro, hoje com o quadro Conte-me Tua História. Está no nosso estúdio já a nossa amiga Sandra Raquel, daqui a pouquinho já vamos entrar com ela. Uma história, primeiramente, revoltante, eletrizante e no final, um final de conquista e de superação, tá bom? Então fique ligadinho comigo 88.9, você pode mandar o seu WhatsApp, manda o seu áudio, tá bom? Participe pelo Facebook, porque vai ser show, viu? Olha a hora, agora são 8 horas e 14 minutos, 8 horas e 14 minutos em Rondonópolis, também todo o Brasil, né, gente? Vamos lá! 28 de janeiro de 2020, é isso aí, não pede a data não, viu, pessoal? O janeirão já foi embora praticamente, é isso aí. Segunda-feira já estamos em fevereiro e o janeirão aí já ficou para trás e você, meu Deus do céu, você ainda não fez nada. Vamos pra cima aí, fica parado não, que o leão ruge e ele te pega, hein?
Você está ouvindo o programa Cadeia da Prece News, com o pastor Marcos Ribeiro. Participe pelo WhatsApp 999716048. É isso aí, pessoal, Cadeia da Prece News, pastor Marcos Ribeiro, quadro Conte-me Tua História. Hoje está em nosso estúdio a convidada especial hoje para participar desse quadro Conte-me Tua História, detalhes da minha vida, para falar um pouco a respeito como que ela conseguiu vencer essa adversidade. Você pode participar conosco pelo Facebook, pelo WhatsApp 99971-6048 e pode entrar conosco, na nossa programação, mandando, você que vem pelo WhatsApp aí, você coloca para mim aí o seu nome no WhatsApp e o bairro que você está falando, tá bom? Para que a gente possa medir aí qual a região que nós estamos alcançando aí para melhor te atender, tá bom, pessoal? É isso aí, venha comigo que nós já voltamos em 5 segundos, viu? É 5 segundos. É isso aí, pessoal, já está em nosso estúdio de Sandra Raquel, eu vou ler aqui um pouco do currículo da Sandra Raquel. A Sandra Raquel, ela é presidente fundadora da Associação de Mulheres do Estado do Mato Grosso. Ela é a fundadora, ela criou essa associação, e nada melhor do que ela falar isso pessoalmente. Bom dia, Sandra Raquel. Bom dia, muito obrigada pela oportunidade. Bom dia a você que está nos acompanhando aí através da rede social. É extremamente importante este momento, né? Onde você vai nos dar a oportunidade de falar um pouco mais da real história de Sandra Raquel, que muitos desconhecem. É isso aí. Ô Sandra, esse quadro Conte-me Tua História, embora a senhora tenha acompanhado alguns pontos, é muito importante para que as pessoas que estão num momento de crise, de situação difícil, e não tenham a possibilidade de almejar um futuro promissor, né? Não consegue ver a esperança no dia de amanhã. Então, às vezes a pessoa passa por um sofrimento, por uma situação difícil, que ela desiste, ela resolve, até nós vemos aí o suicídio, que está terrível. E ouvindo uma história como a sua, de superação, de garra, de perseverança, muitas pessoas que têm ouvido no quadro Conte-me Tua História, elas conseguem entender que também elas podem alcançar o seu sucesso, ou não, ou pelo menos ela pode entender que o seu sofrimento pode também aí ser, como se diz, né, as pedras que se jogam, fazer um castelo, fazer uma escada para subir. Ô Sandra, para começar, você é natural da onde? Então, sou natural de São Paulo, capital, eu e meus irmãos. Vim para cá com 10 anos de idade com a minha família. 10 anos de idade? Sim. E você, com tudo que você constituiu, as amizades, foi tudo aqui? Tudo em Rondonópolis, tudo que você pôde conquistar foi aqui em Rondonópolis? Sim, porque eu vim para cá uma menina, né? Anteriormente, antes de nós vimos para cá, tem uma história também atrás disso, né? Eu morei num orfanato 7 anos da minha vida, então assim, eu tive uma infância também bem complicada e que a gente vai falar dela, mas que não me traz nenhum trauma hoje, né, para minha realidade, para a vida que eu levo hoje. Foi sarada as feridas? Foram saradas. O que a gente viveu foi uma história, né? Eu tinha que passar por aquilo. E é exatamente o que você falou. Muitas vezes a gente tem que pegar as pedras que estão no nosso caminho e fazer realmente esse castelo, que é essa construção de uma nova história. Então, assim, eu morei 7 anos, na verdade, 7 anos num orfanato, na época se chamava. Desculpa a pergunta, mas por que a senhora teve que morar no orfanato?
Porque na época em que minha mãe e meu pai se separaram, meu pai covardemente, né? Eu falo covardemente porque o que realmente ele fez foi uma coisa muito cruel, que homem nenhum deve fazer, que é pegar os filhos da sua companheira e sair distribuindo como se fosse cachorros. Eu falo bem isso mesmo, porque... Quantos irmãos vocês eram? Nós somos em 6. 6. É, ele pegou 6 filhos e saiu pegou distribuindo. 6 filhos, porque minha mãe na época se separou e ficou com... Aí as crianças ficou um pouco com ele. E aí, no intervalo que minha mãe saiu, ele pegou os filhos, colocou cada um num lugar. Eu fui para Rio Preto, né? Porque nós estávamos na capital. Eu fui morar em São José do Rio Preto, num colégio, Lar de Fátima, que chama. É um orfanato de freiras, que as freiras que cuidam dessas crianças que são abrigadas lá. E ali eu fiquei por longos 7 anos, até que a minha mãe conseguiu recuperar os filhos, né? Então, eu estava em Rio Preto, meu irmão estava em Sorocaba, o outro estava... E assim foi sucessivamente. Então, assim, antes de nós chegarmos aqui em Rondonópolis, houve, assim, essa história, assim, que eu considero bastante importante para falar, porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu tive uma infância difícil, eu passei fome, tudo isso a gente já passou também, sabe? Mas isso não pode ser o motivador para que nós ficamos aí reclamando, ficamos aí dizendo que não temos sorte. Então, até os 10 anos, aí depois vim para Rondonópolis, aqui construí, sim, a minha vida, né? Aqui eu fui trabalhar de babá, com 10 anos para 11 anos já trabalhava, porque eu tinha que ajudar a minha mãe, não só eu, mas todos os meus irmãos. Eu fui trabalhar de babá, trabalhei de empregada doméstica, na época não falavam secretária do lar, né? Faziam questão de falar que era empregada doméstica, né? Então... Sandra, então antes você morava em São Paulo? São Paulo. O seu pai distribuiu os filhos entre no orfanato, foi em São Paulo? Em São Paulo. E aí ele mandou... Aí a sua mãe pegou vocês de volta e trouxe para Rondonópolis? Minha mãe guerreira foi lá e conseguiu. Na sua infância, você lembra que também no casamento do seu pai, da sua mãe, no primeiro casamento, havia agressão? Havia esse tipo de agressão? Havia, muita agressão, muita agressão. Minha mãe realmente foi uma mulher que superou muitas barreiras. Minha mãe, assim, é uma mulher fantástica e que a gente praticamente se espelha nela pela força que ela teve, né? Por tudo que ela passou e conseguiu manter esses filhos tudo próximo a ela. E meu pai era alcoólatra, meu pai bebia muito, batia na minha mãe, em frente dos filhos, né? No caso, eu e meus outros irmãos. Então, a gente presenciou, na época também que nós morávamos em São Paulo, nós morávamos na favela, né? Naquelas casas mesmo de barraco, onde vinha o vento e levava tudo. Nós vivíamos uma situação muito, muito, assim... precária, né? Hoje a gente fala que é situação de vulnerabilidade social. Eu sempre vivi, na minha infância, sempre vivi em casas, em barracos, e na época nós morávamos nessas favelas, assim, meu pai chegava em casa bêbado, batia na minha mãe, eu e meu irmão, o Claudinei, nós fugíamos. Eu tenho um irmão, porque eu amo todos os meus irmãos, mas a gente sempre tem um irmãozinho que é mais ligado, né? E o meu irmão, Claudinei, nós saímos fugidos mesmo na grande metrópole, São Paulo. Imagina 2 crianças correndo pelas ruas de São Paulo, porque nós estávamos fugindo daquela situação. E acabávamos sendo pegos aí pela polícia do menor, né? Para recolher essas crianças. Então, assim, essa foi a minha infância. Foi muito difícil, porque a gente viveu dentro dessa violência, até que a minha mãe resolveu dar um basta. Minha mãe apanhava, assim, surras, assim, horríveis, de fio de ferro, marcas ela tem na perna, entendeu? Eu só vi. Então, assim, a gente ficava pensando, meu Deus, como que pode? Você lembra... Qual que foi o momento, assim, da sua infância ainda em São Paulo, com o casamento de sua mãe, que mais te chocou, te chamou atenção? E segunda pergunta, você lembra de um momento que você passou fome quando criança? Teve um momento de não ter alimento na casa dessa... Teve sim. A gente lembra, a gente sente, né? São emoções que são normais, porque a gente ainda vê para essa realidade de hoje, 2020, que muitas mulheres ainda passam o que minha mãe passou.
Não mudou muita coisa. Não mudou nada. Não mudou nada. Não mudou nada. Entendeu? O que hoje mudou é que hoje os mecanismos, talvez, as possibilidades de pedir uma ajuda, talvez hoje as pessoas estejam mais solidárias, entendeu? Sejam mais fraternas uma com as outras. E minha mãe não recebeu apoio na época, né? Então, assim, a gente guarda, por mais que a gente tente esquecer, a gente guarda algumas coisas. O machismo nessa época era muito forte? Era forte, porque se não tivesse esse machismo, meu pai não tinha feito isso, né? O meu pai não tinha destruído uma família. Seu pai é vivo hoje? Não, meu pai faleceu. Você guarda a mágoa do seu pai? Não, eu guardo saudade do meu pai. Tipo assim, poderia ter sido diferente, entendeu? Porque o pai é uma referência muito importante na vida de um filho. Então, assim, o pai, por mais que ele seja ruim, que ele seja carrasco, a gente quer ver ele vivo. Eu não tenho raiva do meu pai. Talvez eu sinta tristeza por ele ter feito tudo que ele fez. Porque, no fundo, ele era um homem bom. Teve momentos bons que a gente passou, né? Na época, entre a bebida e ele estar sóbrio, aqueles momentos não era bom. A gente brincava. O motivo das agressões é tudo por causa da bebida. Quantos por cento que a bebida influenciava nessa violência? Neste caso, que não é o caso de todas as mulheres que vivem a violência doméstica, né? Porque tem homens que agridem as suas esposas, as suas companheiras, sem pôr um pingo de álcool na boca, mas no caso do meu pai, acredito que 85% era por causa do álcool, o restante por causa de alguma outra situação. O temperamento dele, né? O temperamento. É isso aí, pessoal. Nós estamos no quadro Conte-me História com Sandra Raquel, nesse pequeno começo, onde a Sandra começou a explanar a sua história aí. Sandra Raquel disse que morou em orfanato. 7 anos no orfanato, porque a sua mãe era agredida pelo seu pai, e o seu pai, após ter terminado o casamento, ter acontecido a separação, ele saiu distribuindo os seus filhos nos orfanatos, os seus 6 irmãos, e ela teve que morar no orfanato em São Paulo durante 7 anos. E após isso, a sua mãe pega os seus filhos e vem para Rondonópolis com 10 anos de idade. Sandra Raquel disse que trabalhou de empregada doméstica com 10 anos de idade, 10 para 11 anos de idade, isso mesmo? Sim. E começou uma nova vida em Rondonópolis, com sua mãe e os seus 6 irmãos. Sim. Você pode participar comigo pelo Facebook, pessoal. A Sandra aqui, ela está muito emotiva. Na verdade, é uma lembrança que traz comoção, revolta, tristeza e também um pouco de saudade. Porque ela diz, mesmo o pai agredia sua mãe, o pai tinha momentos bons e por causa da bebida, era o maior motivo dessa situação nesse relacionamento, nesse casamento. E o pai falecido hoje deixa um pouco de saudade para Sandra Raquel e também, assim, eu creio, para muitos da sua família. Sandra, você chegando em Rondonópolis, foi no seu primeiro... Quantos anos você casou? Qual foi o seu primeiro relacionamento que você... Eu não sei se é como hoje, amigou, foi morar junto. Como é que foi? Quantos anos você casou? Olha, o meu primeiro casamento foi com 17 anos. 17 anos? Prematuramente, né? Mas hoje também as meninas casam bem cedo. Conheci o pai dos meus filhos e ainda menina. Né? Ele tinha quantos anos? Você 17 e tinha quantos? Não, quando eu conheci ele tinha 13 anos. Ele tinha 13? Eu tinha. Você tinha 13? 13. E ele é 4 anos mais velho que eu. Sim. Né? Então, assim, foi aquele namoro e talvez até pela situação, né, da fragilidade da situação. E quando uma menina se encontra assim, na situação, ela sempre procura um companheiro. Parece que ela procura um casamento para... Como os contos de fadas, sabe? Aquelas coisas assim. Eu acho que meio que eu estava... Não é uma maneira de fugir da situação difícil que está passando? Eu acredito que hoje, a gente olhando por essa ótica, sim. Porque eu não teria o porquê eu ser diferente. Então, assim,
me encantei logo por ele, e minha mãe sempre foi uma mulher muito presente, sempre cuidava muito dos filhos, principalmente depois que ela conseguiu pegar todo mundo e colocar debaixo das asas dela, como uma leoa protegendo. Então ela sempre foi muito cuidadosa, por mais difícil que tenha sido a nossa vida. Eu agradeço muito esse cuidado que ela sempre teve com a gente. Então, assim, eu conheci ele, e com 17 anos nós fomos, na época, morar junto, né, casar. Mas por uma situação também da família, nós não conseguimos casar, e eu fiquei grávida, minha primeira filha. Eu tive minha primeira filha com 17 anos. A minha primeira filha, que hoje está com 30 anos. Nesse primeiro casamento que começou, que teve as agressões ou não? Não. Nesse foi tranquilo? O meu casamento, eu casei, né, tive minha primeira filha, ele é né, filho de japoneses, né, de origem oriental, e logo ele trabalhando aqui em Rondonópolis, ele tinha um bom trabalho, e aí nós mudamos para a Primavera do Leste, naquela época. Na época a Primavera do Leste era criança ainda, acho que a Primavera do Leste tinha 5, 6 anos. E aí nós mudamos para lá, e ele recebeu uma proposta para ir para o Japão, na época, que lá estava ganhando dinheiro e tal, e ele ficou seduzido por essa proposta e resolveu ir para o Japão. Só que eu também ia na época para o Japão, só que na época eu engravidei novamente, que é do meu segundo filho. E como no Japão naquela época não permitia mulher grávida ir para lá trabalhar, eu tive que ficar. Então foi uma separação muito doída, porque ele foi para o Japão trabalhar e eu fiquei com uma criança pequena, que era a Jennifer na época, e grávida do segundo filho, uma menina de 19 anos nessa situação. E aí ele foi para o Japão para ficar 1 ano, e resumindo a história, ele ficou 4 anos. Quando ele chegou, o filho já tinha nascido, já tinha acontecido tudo o que tinha acontecido. E ele se separou. Quando ele veio, só realmente para se separar e viver a vida dele. E logo após, a senhora começou um outro relacionamento? Ou teve um intervalo aí? Teve intervalo, porque nesse momento, assim, que uma separação dessa é uma situação, porque eu não esperava, né? Na verdade, quando eu me casei pela primeira vez, eu acreditava realmente que seria um casamento para a vida toda. Porque eu queria que fosse diferente a história da minha mãe, entendeu? Eu pensava que vou falar bem sinceramente para você, eu acreditava fielmente que iria ser um casamento para a vida inteira, onde eu iria envelhecer do lado dele, onde ele iria cuidar de mim, aquela questão, aquelas coisas, sabe? Aquele sonho. Mas não foi assim que aconteceu. O destino mudou a minha história e eu tive que recomeçar novamente. Então foi difícil, porque eu fui praticamente abandonada por ele, né? Ele foi para o Japão e arrumou outra pessoa lá e viveu a história dele. Então, quando nós nos separamos, eu fiquei um bom tempo sozinha, cuidando dos meus filhos, pequenos ainda também, né? Então eu fui mãe, fui pai dos meus filhos. E aí, passou-se alguns anos, eu conheci uma segunda pessoa que eu falei, não, agora vai dar certo, né? Não é possível, agora vai dar certo. E foi onde eu vivi a violência doméstica. Sandra, voltar 2 pontos atrás, como que é uma criança viver num orfanato, 7 anos? Como é que é a convivência em um orfanato? Assim, é muito divertido uma criança. É muito divertido e muito triste ao mesmo tempo. A falta da mãe e do pai. É muito triste, porque assim, é muito legal, porque morar no orfanato, eu tive muita sorte. Eu sou uma mulher de muita sorte, por mais que a vida tenha sido um pouco dura comigo, eu ainda falo que eu sou uma mulher de muita sorte. Porque alguns dos meus irmãos não tiveram a sorte que eu tive, que foram para lugares muito ruins que eles ficaram, em colégios muito ruins. Mas eu fiquei no orfanato, que era cuidado por freiras, né? A irmã Francisca, a irmã Isabel, a irmã Laura, e eu era muito mimada por elas, por eu ser muito pequenininha, por eu ser muito chorona, sabe? Eu era uma criança eu era uma criança que só vivia pelos cantos, então assim, eu era muito mimada, eu recebia todo o carinho lá, sabe? Eu recebia muito carinho, então eu tive muita sorte, porque por mais que eu sentisse saudade da minha família, por mais que eu acreditasse que ali não era meu lugar,
eu era feliz lá. Seus irmãos sofreram no orfanato? Sofreram, cada um sofreu do seu jeito. Sofreram violência ou não? Não, violência não, mas a violência ela não é só a física, né? A violência também para a criança é aquela... Principalmente a psicológica, né? É, emocional mesmo, a psicológica, que é onde não recebe carinho, onde não recebe proteção. A Dinamara aí, a minha amiga, estou até vendo, ela está acompanhando, a Dinamara, ela trabalha com crianças, ela sabe que a violência não é só a Deixa física. eu ler a mensagem da Dinamara. Bom dia, amiga querida, guerreira e verdadeira. É verdadeira. Deus abençoe você e também a pastora Carla Meirelles. Manda lá um bom dia para você, Sandra, tá bom? Obrigada. Então, assim, eu fui feliz, teve momentos muito difíceis, exemplo, Natal, Ano Novo, Páscoa, essas datas comemorativas, meu aniversário, mas lá no colégio, eu sempre acreditei que a minha mãe um dia iria me buscar. Eu sou uma pessoa de muita fé, entendeu? Quando eu falo assim, isso vai acontecer, porque está predestinado a acontecer, acontece. Então, quando a gente conspira para o universo, Deus devolve para a gente. E eu acreditava, mesmo quando meu pai colocou, pelo menos quando me colocou no colégio, ele falou para os responsáveis que minha mãe tinha morrido. Ele falou para as autoridades que eu não tinha mãe, entendeu? Então, assim, para o colégio, eu estava ali realmente para ser... Eu já estavam organizando uma outra família para me receber. Mas eu acreditava que a minha mãe não tinha morrido e que ela ia voltar e que ela ia me buscar. Eu nem aceitava receber ninguém para me... Queria adotar? Eu era minha rebelde, desde menina, né? Então eu não queria, falei, não, eu vou esperar minha mãe, porque minha mãe vai vir me buscar. Durante 7 anos você não viu ela? Ela não sabia onde eu estava. Muito complexo, escondeu. Muito difícil. São Paulo, uma cidade grande, muita pobreza, entendeu? É muito difícil você bater nas portas. Ela bateu em muitas portas, mas ela não achava resposta. A minha mãe não achava resposta. Durante 7 anos, você não viu sua mãe? Não via. A minha mãe, assim, foi uma guerreira, mas eu não conseguia. Mas eu acreditava. Olha que legal. O legal da vida é você acreditar na possibilidade, é você acreditar que as coisas vão dar certo. Quando você acredita, você consegue. E eu sempre fui devota a Nossa Senhora. E lá nesse lar que eu morava, tinha uma capela, onde a gente tinha que limpar, tinha missa, tinha tudo. Eu fui criada dentro da igreja católica. E aí, tinha uma Nossa Senhora, uma imagem, entre várias. Eu nem praticamente não sabia escrever, mas eu escrevia todas as manhãs quando eu ia limpar essa capela. Fazia sua oração pedindo a mãe. Eu escrevia o bilhetinho. E eu colocava debaixo dessa imagem. E no outro dia, esse papel sumia. Sumia. Eu falava, é a Nossa Senhora que veio buscar. É coisa de criança. E eu acreditava, e na verdade não era, né? Na verdade era uma das freiras que descobriu, ia lá e tirava o papel. E a fé de uma criança, durante os anos. A inocência de uma criança, Deus ouviu as suas orações e trouxe sua mãe de volta. E um dia eu estava limpando lá na parte de cima, e a irmã Francisca, que era a chefe, né? Chegou e falou, Sandra, não me chamava de Sandra, me chamava de Sandrinha. Sandrinha, tem uma coisa para te falar. Sabe aquele pedido que você fez para Nossa Senhora? Ela te ouviu, a tua mãe está lá embaixo, veio te buscar. Esse foi um dos dias mais importantes da minha vida. Depois de 7 anos de espera. A minha mãe foi. Então, eu acreditei. E ela veio. Então, assim, a gente não pode perder a esperança. Não importa, de repente tem gente que fala, nossa, eu sou evangélico, não acredito em Nossa Senhora, nem faça alguma coisa. É a sua fé. A sua fé. É a sua fé. A fé de uma criança. A fé de uma criança, a inocência da criança, o desejo, não importa como que ela estava pedindo, o importante é que ela estava pedindo pela mãe. Deus não olha como você está pedindo, ele olha o que você precisa naquele momento. E a Bíblia diz que o reino dos céus são para as crianças. Então, né? eu fui contemplada, né? Então, assim, é muito difícil falar, porque a gente lembra. Mas, mesmo assim, muito emocionada, eu agradeço a Deus por eu ter passado por isso. Por eu ter tido a oportunidade de conhecer pessoas tão maravilhosas que me ensinou os princípios religiosos, entendeu? Por isso que eu acredito que eu sou o que eu sou hoje,
esse desejo de ajudar as pessoas, independente se é mulher, qualquer pessoa. Então, assim, eu cresci num berço onde tinha valores. Eu cresci dentro de uma religião, porque lá nós tínhamos que praticar a leitura da Bíblia, lá nós tínhamos que... Princípios básicos. Entendeu? Então, assim, até as pessoas falam, nossa, Sandra, pensei até que você fosse depois ser freira, né? Eu falei, não, e a vocação, elas achavam que eu tinha essa vocação, mas, na verdade, eu nunca pensei em ser freira, daí nunca pensei essa possibilidade. Eu queria ser aeromoça, meu sonho era ser aeromoça. Todo sonho de criança, né? Para conhecer o mundo, na verdade, a aeromoça nem conhece, né? Ela nem sai de dentro do avião. Então é isso. Mas, Raquel, vamos dar um break aqui, enquanto vou pegar uma água pra gente, e já voltamos a seguir. Pessoal, participe conosco pelo Facebook. Pessoal, você tá comigo aí, olha lá, um monte de gente com a gente lá, não tá com... A Dinamar diz que tá chorando. Tá chorando lá, a Dilamar, é isso aí. A história, eu falei pra você, pessoal, a história eletrizante da Sandra Raquel, tá bom? Sandra Raquel, ela foi entregue pelo pai a um orfanato durante 7 anos sem ver a sua mãe. 7 anos sem ver a sua mãe. Sandra Raquel faz um pedido a Deus, coloca a sua oração debaixo de uma imagem. E logo depois, tempos depois, 7 anos depois, sua mãe aparece. Ela diz, foi o melhor momento da minha vida. O momento mais especial de toda a minha história. A minha mãe voltou depois de 7 anos. Pessoal, fica comigo aí pelo Facebook, pelo WhatsApp, já volto em seguida, tá bom? Sai daí não, vai compartilhando aí. Você não tá compartilhando, tô te vendo aí, hein? Mercado Castro, no Jardim Liberdade 2. Aberto de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas. Na Avenida 12, número 987, no Jardim Liberdade 2. Telefone 99605-5848. Fique tranquilo, temos também gás e água. É só ligar 999999837. Ligou, chegou. Castro Água e Gás. Cadeia da Prece News, Pastor Marcos Ribeiro, com o quadro Conte-me Tua História. Entrevista, palavra de fé e a prece poderosa. De segunda a sexta-feira, às 8 horas da manhã, na 88,9, Rádio Família Jovem. Música boa, interatividade, prêmios, informações e muito mais. Esse é o programa Conexão 88, de segunda a sexta, às 9 da manhã. Dudu Auto Center. Serviço de injeção eletrônica especializado. Diagnóstico com aparelho de última geração e mecânica em geral. 3426-2807 ou 99201-6729. Dudu Auto Center. Ou Arnaldo Estevam 3294, Jardim Monte Líbano. Agora, em nossa cidade, Espaço Belas Unhas, um lugar climatizado com todo o conforto que você merece. Ao fazer pé e mão, você ganha uma esfoliação e massagem nos pés. Venha conhecer nosso Espaço Belas Unhas, Rua José Ezequiel da Costa, 841, Jardim Sumaré. Agende o seu horário, 99663-7705 ou 99976-3246. Grande noite de milagres, nesta sexta-feira, na Igreja do Evangelho Quadrangular Residencial Padre Loter. Você que está sofrendo de depressão, desejo de suicídio, sofre com enfermidades que os médicos já desenganaram, brigas no lar, vícios, separação conjugal, dívidas e vítimas de feitiçaria, Deus tem solução para você. Nesta sexta-feira, às 19h30, com o pastor Marcos Ribeiro, Igreja do Evangelho Quadrangular Residencial Padre Loter, Rua Rio Branco. Você é nosso convidado. Show News Debate com
Marcos Ribeiro e convidados. A notícia do Brasil e mundo, comentada de pontos diversificados, é só aqui na 88,9 FM. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da manhã. Você está ouvindo o programa Cadeia da Prece News, com o pastor Marcos Ribeiro. Participe pelo WhatsApp 999716048. Sucesso material para construção. Está construindo? Faça seu orçamento com o nosso amigo Eduardo. Telefone 99665-1368. Rua Rio Branco, no Residencial Padre Lota. Mercado Castro, no Jardim Liberdade 2. Aberto de segunda a segunda, das 6 da manhã às 22 horas. Na Avenida 12, número 987, no Jardim Liberdade 2. Telefone 99605-5848. Fique tranquilo, temos também gás e água. É só ligar 999999837. Ligou, chegou. Castro Água e Gás. Cadeia da Prece News. Pastor Marcos Ribeiro, com o quadro Conte-me tua história. Entrevista. É isso aí, pessoal. Voltamos com a Prece News, pastor Marcos Ribeiro, no quadro Conte-me tua história, hoje com Sandra Raquel. Pessoal, você está comigo pelo Facebook? Tem muita gente pelo Facebook com a gente aí? Só que você está comigo aí, você não está compartilhando, hein, pessoal? Compartilha aí que essa história é fenomenal. Sandra Raquel, nós vamos entrar agora na parte do momento da agressão do seu relacionamento, que ela foi, algumas vezes, ela vai falar a respeito disso, agredida, sofreu agressão doméstica, no relacionamento. Ela já disse que morou no orfanato 7 anos afastada da sua mãe, porque o seu pai tinha problema com bebidas e agredia sua mãe. E por causa dessa separação, ele entregou os seus 6 filhos, cada um em um orfanato. Ela teve os seus irmãos, ela foi separada dos seus irmãos. Do orfanato melhor que ficou, foi ela que ficou. E nesse orfanato, ela não perdeu a fé. Ela estava sendo preparada para ser colocada para doação, para alguém que pudesse levar ela. Mas ela disse, eu vou esperar pela minha mãe. E a sua fé em Deus fez com que a sua mãe chegasse 7 anos depois. E Deus abençoou que a sua mãe resgatou todos os filhos, como uma leoa, né? Pegou os seus filhotinhos e trouxe para Rondonópolis, saindo de São Paulo e começando uma nova vida. O Marcel conosco pelo Facebook, Alisson Gardinho, Deus abençoe sua vida, a pastora Carla Meirelles, a Dinamar da Cunha, a Elizabeth manda lá, bom dia pastor Marcos, a Dinamar chorando, amigo, chorando emocionada ali, a Elizabeth também disse ali, eu tô chorando aqui, emocionando demais, a Elizabeth diz, o Wellington Portela, a Sandra Raquel, você é uma bênção de Deus. É o esposo, Deus abençoe sua vida, é o esposo da Sandra Raquel, o Wellington Portela, nome de Hollywood, nome de ator de Hollywood. A Silvana Souza, bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe. A Flávia Cristina, conosco também ali. Wagner Cordeiro, Joel Nascimento, Catiane Souza, a pastora Catiane Souza, ela é psicóloga, viu? Psicóloga, trabalha aí ajudando na gestão aí, atendendo muitas pessoas, trabalho excelente, a Catiane Souza. A Jonathan Borges, bom dia a vocês, bom dia, Jonathan, tudo bom? Amados, sem demora, que nosso tempo está rugindo. Sandra, nesse seu relacionamento que você disse ser, que foi agredida, quando é que começou as agressões? Quanto tempo depois começou as agressões? E por que começou as agressões, no seu ver? Hoje está muito emocionante, né? Hoje está eletrizante. Nós tínhamos que ter programado para 2 horas, né? Oh, meu Deus do céu. Ah, meu Deus, tô nem conseguindo falar, meu Deus do céu. Mas é assim mesmo, né? Às vezes a gente está um pouco mais frágil, tem dia que eu estou mais forte. Então, é assim, eu após me separar desse primeiro casamento, passei um tempo sozinha,
E eu conheci essa segunda pessoa, bem mais velho do que eu, né? O nome dele, Chico. Desculpa a pergunta, quantos anos você tinha e quantos anos ele tinha? Eu sou tão ruim para essas. Eu acho que tem coisas que eu prefiro nem. Ele tinha quantos anos? O Chico, assim, ele era uns 15 anos mais velhos. Sim. E eu conheci ele, nossa, me encantei, não me apaixonei, mas me encantei por ele ser um homem mais velho, um homem seguro, um homem, né, que pudesse passar realmente essa segurança que eu tanto precisava, porque eu queria novamente me casar. Eu acho que um casamento ele é muito bom. Tem mulheres que gostam de ficar solteiras, eu respeito, mas eu também acho que o casamento é importante na vida de uma mulher. E então ele me seduziu pela segurança que ele estava me passando, né? Cuidando bem de mim, cuidando bem dos meus filhos. E ficamos namorando um tempo e depois resolvemos viver juntos, né? Fazer uma família. E aí estava tudo certo. Mas, na verdade, naquela época que nós já estávamos namorando, que a gente estava se conhecendo, ele já era agressivo, só que eu não notava, porque eu estava seduzida pelo que ele estava me oferecendo. E é assim que acontece com a mulher. A mulher, ela não percebe o que está do lado dela, porque o agressor, ele deixa rastros. Qual as características? O agressor, quando ele é agressor de alguma forma, ele deixa rastros. Exemplo, o excesso de ciúme, o excesso de cuidado. Dava muito presente? Muito presente. Eu sempre gostei muito de sapato. Eu gosto muito de sapato. Ele te seduzia com presentes? Presente. Ele era muito galanteador, ele era muito conquistador. Ele fazia questão de agradar os meus amigos. Muito. Ele não bebia, ele não fumava. Diferente da maioria dos agressores que bebe. Diferente do seu pai que agredia sua mãe. Exatamente. Ele era um oposto do meu pai. Ele era o oposto do meu pai. Ele não bebia, ele não fumava, ele não era agressivo, mas ele era ciumento, ele protegia até demais. Só que na época eu achava que aquilo lá era zelo, que era cuidado, que eu não tinha tido por ninguém. Nossa, ele me trata assim porque ele gosta de mim, ele cuida de mim porque ele quer me ver bem. E eu não percebia que não era nada disso. Era um domínio dele, ele já estava me dominando. Às vezes nós saímos, ele falava, não, meu amor, não vai com essa roupa, não tá legal, não caiu bem para você. E eu acreditava que era isso, e não era. Na verdade, ele não queria que eu saísse com aquela roupa porque ele queria manipular. A sua pouca idade influenciou muito essa falta de amadurecimento? Sim, lógico, porque olha o meu histórico. Olha o meu histórico. A vida que eu tive, o casamento que eu tive no passado, foi um abandono de uma menina tão jovem. Foi. Eu acreditava de que ele realmente era um protetor, que ele era uma pessoa que iria me fazer bem. E eu aceitei essa união. Até naquele momento, eu era uma mulher sozinha, uma mulher que cuidava dos seus filhos, uma mulher que trabalhava para manter os seus filhos. Eu trabalhei em rádio aqui em Rondonópolis muitos anos. Eu trabalhei de garçonete muitos anos. Eu trabalhei na noite de Rondonópolis para cuidar dos meus filhos. Eu fui garçonete. Eu tenho orgulho dessa fase da minha vida. Eu não tinha dinheiro para ir embora para minha casa de novo, porque eu saía de madrugada. Garçom e garçonete saem dos bares, né? Fecham os restaurantes e bares de madrugada. Esse horário que a gente vai para casa. Eu não tinha dinheiro para pagar moto, táxi, nem táxi. Eu ia embora lá da Laios, a Marechal Rondon, a pé, para cuidar dos meus filhos. Isso as pessoas não sabem, isso as pessoas não vê. Certo? Então, assim, cada ser humano tem a sua história. E qual foi o tempo que começou a primeira agressão que você disse, né, tá complicado, que chamou sua atenção? Qual foi o primeiro momento? Quando fomos morar junto com 3, 4 meses de casadas. 3, 4 meses. Houve a primeira agressão. Ele começou a falar mais alto. E eu comecei a ficar assustada, porque ele não era de falar alto. Ele até para ele pedia baixo. Então, assim, ele começou a falar alto, ele começou a falar coisas que ele não falava mais, que ele nunca tinha falado para mim. E com 6 meses ele me deu o primeiro tapa. 6 meses. Tapa não, murro, né? Porque homem não dá tapa, homem dá murro. Não existe tapa, existe murro. A força de um homem não abre a mão para bater, ele dá murro.
Eu não sei muito o que é papo, eu sei o que é murro. Então, assim, o que ele fez, com 6 meses, uma discussão, ele me deu um murro, que eu caí. Aquilo lá, para mim, foi... Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque você não presta, estou fazendo porque você é uma vagabunda, estou fazendo isso porque... Assim, entendeu? São essas as palavras que eu ouvia. E eu trabalhava também. E ele começou a me seguir no meu serviço, eu perdi 6 serviços por causa dele, trabalhei no Atacadão, eu fui demitida lá por causa dele, trabalhei na Arco Verde, trabalhei no Hospital Samaritano, e tudo eu era dispensada porque ele ia para a porta do trabalho, ele fazia ameaça, ele falava que ia matar todo mundo, e eu não parava em serviço nenhum, e aquela violência foi aumentando, a violência verbal, me humilhando, me maltratando, a violência sexual. Muitas mulheres, pastor, vivem a violência sexual e não sabe o que é isso, porque acredita que o casamento ela tem que fazer exatamente o que o homem deseja, da forma que ele quer, ela tem que fazer, na hora que ele quer, e não é assim. Por isso que quando a Lei Maria da Penha ela foi sancionada, ela foi criada, os responsáveis por essa lei sentou e falou, peraí, aonde que nós vamos colocar aqui que a violência sexual é crime? Porque muitas mulheres estão sendo estupradas dentro de casa, e é o que acontecia comigo. E a senhora não se dava conta com isso? Não, eu já sabia o que eu estava vivendo. Eu já sabia que eu estava dentro de um pesadelo. E quanto tempo durou essas agressões? 7 anos. 7 anos. Depois do 6º mês, morando junto, começou... E não parou mais? Não parou mais. E aí foi coisa que se tornando rotina. Qual foi mais difícil, 7 anos no orfanato ou 7 anos? 7 anos de violência, com certeza. De violência. Porque eu não apanhava no orfanato. Eu ficava de castigo. Lá o castigo era assim, eu ficava de castigo. Porque como uma criança eu era muito arteira também. Subia em cima de um pé de árvore, subia em cima de uma casa, essas coisas assim, de não querer limpar as coisas, né? Mas apanhar de um homem... Então, tudo o que ele fez para mim era exatamente o que meu pai fazia com minha mãe. Parecia que tinha incorporado a figura do meu pai ali. E ele e aí eu ficava olhando para ele. Você sabe o que eu falava para ele? Eu falava, Chico, não faz isso. Você está acabando com o nosso casamento. Muda, pelo amor de Deus, muda. Nós somos marido e mulher. Não fere quem gosta de você, não fere quem te ama. Eu falava isso com ele. Eu chorava para que ele mudasse. Eu chorava porque eu queria que ele mudasse. Eu acreditava na mudança dele. E muitas vezes eu acreditava também que tudo aquilo ali era responsabilidade minha. A senhora se culpava? Culpava. A senhora se culpava apanhando, a senhora se culpava? Me culpava porque alguma coisa estava errada. Se o erro não era com ele, tinha que ser comigo. E não tinha ninguém na época para me dizer que não, Sandra, você não está errada. Ele que é o covarde. A minha mãe, muitas vezes, eu escondia da minha família. Até um tempo. Porque eu não queria que a minha mãe sofresse. Eu não queria expor a minha mãe a isso. Porque a minha mãe já tinha passado por tudo isso. Mas eu tive que falar. Você com o seu trabalho, como que é a sua organização, a associação que a senhora fundou, foi por causa dessa sua história que a senhora... O que fez a senhora fundar essa fundação? Foi a sua vivência nessas agressões? A senhora disse algo muito interessante aí, que 7 anos a senhora não conseguia, como muitas mulheres, denunciar, sentia culpada e ficava esperando uma reação ao contrário e não se achava nada. A sua organização, essa associação que a senhora criou, foi pensando nisso? Com certeza, porque o grito de uma mulher ferida, o grito de uma vítima, ela é um grito silencioso, porque ninguém ouve, é invisível. A mulher vítima, ela se torna invisível para a sociedade, porque a sociedade, ela fala um monte de coisa bonita, um monte de coisa, que tem os direitos, né, que tem isso, que tem aquilo, mas na realidade, pastor, pouco se faz. E ignora que isso realmente é uma... Exemplo é Rondonópolis. Existe uma cidade mais machista do que Rondonópolis, que não cuida das suas mulheres igual a Rondonópolis? Nós não temos aqui nada. A mulher não tem uma casa de apoio para ser protegida aqui em Rondonópolis?
Tem uma delegacia que funciona da melhor forma que eu conheço o trabalho da doutora Carla, da sua equipe, mas precisamos melhorar aquilo ali mais, até para fazer um bom trabalho. Então, a mulher vítima, ela é vitimizada dentro da sua casa e fora da sua casa. E para mim romper o ciclo dessa violência foi muito difícil. Foi muito, porque as pessoas falam assim para mim, até nas minhas palestras, mas Sandra, Raquel, você é uma mulher tão forte, você é uma mulher isso, aquilo, por que você ainda viveu 7 anos? E ainda tem gente que fala que eu não vivi. Esse dia eu coloquei uma postagem minha, não, na verdade nem foi eu, foi uma outra pessoa que fez uma postagem minha sobre um comentário positivo, falando que eu sou uma guerreira, blá, blá, e uma outra pessoa criou um fake, porque não é dela, ou não sei se foi mulher, o homem, não sei, foi lá e falou que é mentira, que eu nunca vivi. Teve pessoas dentro do meu lado, trabalhando comigo na associação, falou, Sandra, eu já ouvi dizer que você não viveu nada disso, que você criou essa história para você ter uma bandeira. Então, coisas assim eu ouço, coisas assim, eu sei que falam, mas eu jamais, isso até é um crime. Eu iria criar uma história tão doída dessa. Eu iria expor a minha família, iria expor os meus filhos, porque meus filhos estavam dentro desse contexto. E para mim me livrar dessa situação, eu tive que ir embora daqui, eu tive que ir embora para o Acre. Eu tive que pegar minhas coisas, ir embora daqui, pegar os meus 2 filhos, as coisas que eu mais amo na minha vida, e falar para o pai, fica com eles que eu vou cuidar da minha vida. Eu tive que abrir mão dos meus filhos, sendo que toda a vida eu lutei, eu trabalhei para ter eles. Muito bem, nós estamos no quadro Conte-me tua história com Sandra Raquel. Sandra, eu vou, por causa disso, segunda-feira, no Show News Debate, eu gostaria que a senhora, em especial, participasse conosco. Nós vamos pegar uma parte especial para falar exatamente sobre o feminicídio, a agressão da mulher e a sua associação. Nosso tempo já encerrou, mas nós pudemos ouvir aí, na verdade, o cerne da situação da história da Sandra Raquel, dizendo, morou em um orfanato 7 anos, o pai agredia a mãe, saiu de São Paulo, veio para Rondonópolis, passou por uma situação difícil no seu casamento, sofreu agressões e também sendo aí oprimida em várias situações. Mas hoje, Sandra Raquel, uma mulher vitoriosa, guerreira, dá palestra, tem salvado muitas mulheres aí com a fala dela, tá bom? Sandra Raquel, deixe suas considerações finais, mas segunda-feira eu vou preparar o programa, 2 horas de programa, com os convidados, para te receber, que nós vamos debater a respeito da violência feminina, de vários assuntos voltados apenas para a mulher. E gostaria que você seja a nossa participante especial na segunda-feira, porque isso é muito importante, pessoal. Segunda-feira, às 8 horas da manhã, no Show News Debate, Sandra Raquel, com a sua associação, tá bom? Deixa aí suas considerações finais, que nós temos que ir embora. Eu quero agradecer, mas antes de terminar, né, eu quero dizer assim que hoje eu me encontro muito bem, graças a Deus. Eu hoje estou casada novamente, Isso. Eu estou casada, eu tenho uma pessoa do meu lado, um homem de verdade, um homem que me compreende, sabe? Um homem que sabe que um relacionamento a 2 é difícil, mas que quando tem algum problema sabe sentar e sabe conversar, entendeu? Então, assim, você mulher, você que está me assistindo, que está passando por alguma forma de violência, não perca a esperança, você tem que ter coragem, você tem que ter valentia, você pode, eu sei que você pode. Assim como eu, você também é capaz. A gente tem que acreditar que há possibilidades, há várias possibilidades na vida. Eu fiz da minha dor uma luta. Fundei a Associação de Mulheres, temos uma casa hoje para você mulher, para você homem, para e dia 6 agora de fevereiro, nós estamos fazendo a reinauguração, porque a Associação de Mulheres, ela passa a ser Associação em Defesa e Garantia dos Direitos das Mulheres do Estado de Mato Grosso. Que benção. Dia 6, essa rádio está convidada a estar presente. Sim, estaremos lá sim. Vamos fazer um encerramento da placa, vai ter homenagens. Estaremos lá sim. Eu gostaria muito de contar com a sua presença, da sua família, se possível, e também dos seus ouvintes. Nós estamos hoje na Avenida Sotero Silva, 614.
14, Vila Aurora. Sobe a Fernando, quando chega em frente do Big Master, vira à esquerda, a terceira casa à direita. Então é isso, gente, acreditar é muito importante, ter fé em Deus é muito importante, Deus é maravilhoso, Deus é uma pessoa que não dorme, Ele sempre vigia, e por tudo que eu passei aqui, por toda essa minha história, desculpa aí a grande emoção que invadiu meu coração, mas isso faz parte, isso mostra o quanto que eu sou verdadeira. E a única coisa que eu desejo de fundo do meu coração é que as pessoas saibam respeitar e amar o próximo, né? E que nós possamos viver numa sociedade onde homens e mulheres possam ter a liberdade de casar, de viver e de se separar o momento que achar que tem que se separar. E como diz, a própria Bíblia diz, né? Quando a mulher se casa, ela deixa seu pai, sua mãe e vai, pode continuar? E vai se unir a sua outra metade, né? Se torna o quê? Se torna uma só carne. Então, se você se torna uma só carne, por que você machuca a sua própria carne? Isso Essa aí. é uma grande reflexão. Um beijo para vocês, ficam com Deus e obrigada. É isso aí. Pessoal, segunda-feira, Sandra Raquel está de volta, viu? Não deu para falar nem 30% do que programamos, tá bom? 30%. Pessoal, esse vídeo vai estar no Facebook. Mande as pessoas ouvirem a história da Sandra Raquel. Eu sei que, porque a gente faz aconselhamento com casais, e muitas pessoas têm sofrido o que Sandra Raquel sofre, viu? É exatamente isso. Então, um abraço para a Flávia. A Flávia Cristina. Aqui em Rondonópolis não temos apoio a não ser você para lutar. Sandra Raquel, é importante que Rondonópolis, pessoal. Vamos anotando aí. Sou muito grata a você, muito mesmo, por me apoiar nesse momento. Valeu, Flávia Cristina, Leidiane entrou conosco. Estemônia, Nilson Samurai, Deus abençoe. Pessoal, amanhã eu falo da bola dos prêmios aqui, tá? Não deu tempo hoje. Tá bom? Deus abençoe a todos. E segunda-feira, Sandra Raquel vai estar aqui. Segunda-feira é dia 6, não, né? Não. Ah, tá. Segunda-feira já tá marcado. Vai ser quinta-feira. Vai ser quinta-feira, né? Então 6 vamos. horas da tarde. 6 horas da tarde, vamos estar lá na associação. E segunda-feira, a Sandra aqui já convidando de novo aí o pessoal. Vai estar aqui bombando. Pessoal, muito obrigado pelo seu parceiro. Vem aí o pastor Mike John. Não saia da audiência, viu? Eu peguei dele nos 6 minutos aí, tá bom? 6 minutos. Muito obrigado, pastor Mike Jones, por você deu 6 minutos aí. Já tá vindo. Não sai daí. Fica aí, pessoal. Até amanhã, Deus abençoe. Amanhã vai estar o vereador Rodrigo Dazaeli conosco, viu? De frente com o Marcos Ribeiro, Rodrigo Dazaeli conosco amanhã. Tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, Rondonópolis. Tchau, Rondonópolis! Evangélicos e instrumentos musicais. Venha conferir.